boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 64ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 64ª live decorre, pasmem-se, no Dia Internacional da Masturbação. Comemorações à parte, o dia 28 de maio assinala em Portugal o golpe de Estado que levou à queda da Primeira República e abriu caminho à implantação do Estado Novo, e a nível internacional era publicado em 1961 um artigo de Peter Benson intitulado The Forgotten Prisoners, lançando uma campanha pela amnistia, sendo considerado um marco para a criação da Amnistia Internacional. Enredado nas letras, nada melhor do que introduzir os convidados de hoje. Falo de Ismael Ramos, nascido em abril de 1994, em Apicota, a Corunha. Publicou os poemários Lixeiro, 2021, Prémio Nacional de Poesia Joven Miguel Hernández, Lumes, de 2017, Prémio Javier Morote e Os Filhos da Fame, de 2016, Prémio Joan Carvalheira de Poesia. Colabora habitualmente com o jornal eldiario.es, tendo recebido o Prémio de Jornalismo Manuel Loeiro Rey, em 2022. A Parte Fácil é o seu mais recente livro, primeiro livro de contos, o qual inclui o conto de poemas, o qual inclui o conto A Lebre, galardoado com o Prémio Internacional O. Henry. Alguns dos seus livros e poemas já foram traduzidos para catalão, castelhano, português, francês, húngaro, inglês e italiano. Isto para ver se eu consigo desenferrujar aqui o meu castelhano. Para além do Ismael, temos também o Daniel Ferreira, docente universitário de português, doutorando em didática das línguas, especialização em ensino de português, língua estrangeira, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em associação com a Universidade Aberta, com a afiliação ao Centro de Linguística da Universidade do Porto. Para além disso, também já trabalhou como livreiro em várias feiras literárias e também como tradutor, aqui então do nosso ligeiro, do Ismael Ramos. Sem mais delongas, vou então adicionar o Ismael e o Daniel à conversa para nos enredarmos no galaico-português de uma forma mais ou menos ligeira. Eu agora vou então tentar desenferrujar mais um bocadinho o meu castelhano, uma vez que eu tirei um curso de espanhol porque eu fiz estágio, fiz Erasmus em Madrid, e então eu vou tentar desenferrujar o meu castelhano. Não, mas eu compreendo português perfeitamente. Mas isto é um desafio que eu lancei a mim próprio. Então vamos lá tentar ver se eu vou dizer isto tudo muito bem à primeira. Muchas gracias por estares aquí y a ver si nos podemos hablar más o menos en portuñol. Perfeito. Y para empezar, nada mejor que um poema. Ok. Visão. A questão é que nunca podereis dizer se falo de Deus ou do rapaz que aguarda sentado que alguém o beije. Cai a noite e o verão esmorece na pele suave das suas pálpebras. Escurece lenta a erva, a casca das árvores. Medimos o tempo pela sombra das coisas. Só assim podemos saber quando para. O rapaz abre lentamente a boca e não diz nada. E então, com este pontapé de saída, a minha primeira pergunta é: porquê lixeiro? Isto porque, em termos depois de tradução, é engraçado porque é uma palavra que também existe em português, mas com um significado completamente diferente. Porquê? Porque sinto que bueno, hola a todas. Eu vou intentar falar nun galego portugués que sería o noso orixe común. Exatamente. Ese O galaico galego portugués. Efectivamente. Entón, se en algún momento hai algunha cousa que non se comprenda ou alguén ten algunha dúbida, que mo faga saber e eu pedirei a Daniel que entre a resolver.
Uma tradução ao vivo. Iso é, iso é. Entón Responsabilidade. o Daniel que faga de intérprete e xa resolvemos. Bueno, lixeiro, eu sinto que unía como moitos conceptos que están presentes no libro. O principal é a idea de atopar trascendencia nas cousas máis miúdas, non? Nas cousas do día a día, nas cousas que moitas veces pasan desapercibidas. Tamén ten moito que ver con que é un libro onde está moi presente a idea da viaxe, a idea do estarmos transportando constantemente para ter que ir traballar, mas non só, non? Para viaxar por placer, para viaxar, bueno, todos os tipos de viaxes que se nos poidan imaginar. E por outro lado tiña moito que ver con algo que aparece, eu diría que ao longo do libro, mais sobre todo na segunda metade, que é a presenza dos animais pequenos, que son estes animais que moitas veces aparecen e desaparecen porque pasan correndo ou voando, non? Que aí están as vespas, as abellas, os mosquitos, mas tamén a lebre, que aparece xa neste libro de poemas, a cadela pequena, non? Hai como moitos animais pequenos, miúdos, que aparecen e que eu asocio tamén con esa palabra. Entón, lixeiro, polo menos en galego, e creo que en portugués tamén, ten esta doble acepción que é aquilo que non pesa, pero tamén aquilo que pasa rápido, Sí. non? E penso que esta palabra conectaba moi ben co cerne do libro. É un título que non se me ocorreu a mí, eu non tiña título e, en xeral, cústame moito atoparlle título ás cousas que escribo. Entón foi un título que no seu día me suxeriu Elena Medel, que é unha poeta, unha novelista maravillosa e que tamén a miña editora de poesía en castelán, foi ela que atopou esa palabra, non, ese adxetivo para titular o libro. É engraçado ter referido isso, porque uma das perguntas que eu tinha aqui era exatamente sobre uma questão que tu já referiste. De facto, estes poemas relatam muito daquilo que é a vida, não é? Nas suas minudências e nas suas transcendências também. E como é que atingiste o equilíbrio entre esses dois polos? Entre aquilo que é o simples e o complexo, entre aquilo que é o terreno e o que está para lá. Porque para min é todo unha mesma cousa. É dicir, o mundo é un, o sea, o mundo é un, por máis que a linguaxe principalmente nos sirva para clasificalo, non? E é certo que as escritoras, os escritores traballamos coa linguaxe e, polo tanto, moitas veces nos dedicamos a categorizar o mundo ou a facer un concepto do que acontece no mundo. Pero todo está cargado de significado constantemente. En todo hai unha historia, en todo hai unha segunda lectura, en todo hai unha posibilidade de atoparnos algo máis. Entón foi moi doado, non? Estes días, agora, acabo de regresar de estar presentando o libro en Italia e unha das preguntas que me facían era como escollían que detalles fixarme. O sea, por que me fixaban esas cousas e non noutras? E penso que esa pregunta é imposible de contestar, non? Porque nos fixamos unhas cousas e non noutras, pero que sí que sinto que todas esas cousas que están no libro e que parecen intrascendentes teñen en común é a idea de que son cousas que deteñen o mundo nun momento determinado, fan que o mundo pare. E para mí iso é a poesía, non? Por volver sobre algo que comentei antes, eses animais pequenos, lixeiros, son aqueles que, por exemplo, se eu agora mesmo, bueno, non estamos na mesma habitación, mas se estivésemos nunha mesma habitación, non? Non los tres, e de repente aparecese unha abella ou unha vespa, a nosa atención centraríase exclusivamente nesa abella, nesa vespa, non? E a máis o noso pensamento, fose cal fose, veríase interrompido. É dicir, non seríamos capaces de pensar naquilo no que estábamos pensando. Fose doloroso, pracenteiro, tanto ten o que fose. Porque toda a nosa atención estaría aí. E para min iso é en xeral a literatura e máis concretamente a poesía. Aquilo que interrompe o pensamento, aquilo que crea un novo coñecemento, aquilo que nos expón ao abismo,
E nese sentido, estes detalles, estas cousas, non, que ti dicías moi ben, que por un lado parecen tan do día a día e por outro lado están tan cargadas de significado, son as que conseguen este efecto e por iso acabaron no libro. E eu agora tenho de fazer esta pergunta até porque sou médico. E segundo aquilo que eu li aqui no final do livro, pelo menos alguns dos poemas foram escritos durante o período da pandemia. Que impacto é que isso teve, essa experiência, que todos nós acabámos por experienciar, não é? Que impacto é que essa experiência teve nesta produção, na tua produção artística? Pouco. Ah, ok. Pronto, ok. No. Verdadeiramente pouco. Ok. No, en realidade, todo o libro estaba rematado antes xusto da pandemia. Xusto Ok. antes. Estaba rematado en febreiro do 2019. Ok. Sí, o que pasou foi que eu despois, antes de entregarlle o libro á editora, Uhum. escribín un poema máis, que é un poema que aparece ao final do libro, que se titula Reparación, a Uhum. Reparação, que é o único libro que foi, o sea, o único poema, desculpa, que foi escrito no 2020. Ok. Todos os demais poemas en realidad son dos 2019. Aínda así, para min a pandemia foi moi fructífera porque durante ese período foi o período no que escribín case a metade do meu libro de contos que Ok. publiquei despois. Entón, bueno, é curioso porque eu creo moito na capacidade da literatura para facernos ver aquelas cousas que non estamos vendo no presente. O sea, para min a escrita ten casi unha capacidade, eu diría, poderías dicir adivinatoria, non? Uhum. Adiviña o futuro, pero non eu creo que non adiviña o futuro, que simplemente interpreta moi ben o presente, a escrita. Mellor incluso do que eu son consciente cando estou escribindo. Entón, o que sí que é certo é que é moi curioso que hai moitos poemas, moitas imaxes en lixeiro, que a raíz da pandemia e do confinamento foron lidos de outra maneira. Hai un Uhum. poema que se titula, por exemplo, Futuro, Uhum. que é un poema que fala pois principalmente da idea de negarse a construir un futuro porque necesita vivir o presente, non? Porque quere vivir na incerteza do presente. E ese, por exemplo, foi un poema que eu recitei nun destes recitais online de tantos que houbo durante o confinamento e que tivo especial boa acollida porque falaba daquel momento, non? Era un poema que en realidad estaba falando daquel momento, aínda que fora escrito uns meses antes. E aí a min a literatura sempre me sorprende, non? Esa capacidade da literatura de case adiantarse o decorrer do Super. tempo. Uhum. Por acaso, é um dos poemas que eu também tenho aqui marcado. Podia ser esse Boa. que eu tivesse utilizado ao início, mas pronto. Acho que Escolhi o outro. todos os leitores têm esse poema marcado. Olha, aqui uma relação com uma pergunta relativamente à tua escrita. A maioria dos poemas quase que são pequenas narrativas então dos momentos de cotidiano. Foi intenção tua quebrar de alguma forma a barreira entre os géneros literários? Não haver aqui tantas etiquetas quanto às vezes nós queremos colocar nas coisas? Non, en realidade penso que ten moito que ver coa miña maneira de escribir. Eu todo o que levo escrito ata agora, poemas, contos, mesmo artigos na prensa, etcétera, case todo nace da escrita de cadernos. Eu escribo moito en pequenos cadernos e, de feito, agora, pois non sei, teño aquí moitos deles. Eu teño como un, dous, teño este que son como papel de acuarela, pero que uso para escribir Ah, tamén, bueno. uhum. En fin, o sea, teño moitos cadernos. E, E neses cadernos eu anoto todo tipo de cousas, dende cousas máis ben diarísticas, non? Cousas do meu Uhum. día a día que me acontecen, moito pensamento, referencias a cousas que estou lendo, cousas que vexo, cousas que me gustan, pois filmes, pintura, o que sexa que me chama a atención. E despois, co tempo, vou elaborando parte deses materiais para crear os libros.
Entón, creo que aí é onde quizáis este libro, como xa era o meu terceiro poemario, tamén foi no que me sentín máis libre de xogar coa idea de que houvese personaxes, non? Que son os meus amigos, na maior parte dos casos, os meus amigos, a miña familia, a persoa que era a miña parella naquel momento, e entón aparecen aí retratadas, e podería, eso, son poemas con personaxes, e son poemas nos que hai diálogos, e son poemas nos que case parece que o eu poético non importa demasiado, porque o que importa é o que está contando, o que está narrando. E nese sentido sí que é un libro raro, pero a min gustan ese tipo de autores tamén. Eu, por exemplo, pensaba moito cando no 2022, cando gañou o Premio Nobel a Annie Ernaux, pensaba moito na insistencia da prensa, non? Por chamar a Annie Ernaux novelista. Porque para min o que escribe Annie Ernaux non son novelas, escribe outra cousa, tampouco son diarios, tampouco son ensaios, tampouco son, evidentemente non son poemas, e iso pasa con moitos escritores que me gustan moito. Pasa tamén, por exemplo, por exemplo, con Peta Hanke, que é o escritor, bueno, hai unha cita ao inicio de Lixeiro deste escritor, que tamén escribe libros extraños. Xa fai pouco estaba lendo un libro seu, un poemario seu, que é o poema Duración, que é un poema que, bueno, pasa por ser un poema, pero que en realidade podría ser un texto narrativo, ou podría ser unha listaxe de cousas, ou podría ser unha reflexión ensaística sobre o concepto da duración. Gústame iso. Non é predeterminado, e de feito eu non creo que eu sexa un escritor especialmente innovador en canto á hibridación de xéneros, pero porque non me interesan os xéneros, interésame a escrita. Entón, creo que o meu proxecto literario que fai é presentar a escrita dunha maneira moi directa, non? E, repito, nin sequera sen hibridar, porque non é algo que me... Creo que hai autores que xogan moi ben que a hibridación. Hai unha autora fantástica que é Cristina Rivera Garza, unha escritora mexicana impresionante, que por exemplo, xoga moito con esta idea da hibridación. Hibrida xornalismo, o sea, máis hibrida tamén ensaio, máis narrativa, máis narrativa histórica, máis... E ela xoga con todos estes xéneros. Eu non creo que eu xogue cos xéneros. Sinto que o único que fago é presentar a escrita filtrada pola literatura. Lixeiramente filtrada pola literatura. Olha, uma pergunta que eu tinha mesmo de fazer, até porque vou cometer aqui uma inconfidência, eu passava muitos dos meus verões na Galiza, nas margens do Rio Sil. Tenho familiares na Galiza. E então, pronto, sempre fui muito... tive muito próximo à cultura galega. E por isso é que eu te vou fazer esta pergunta. Quão importante é a cultura galega para a tua escrita? Absolutamente. non coñezo outra, pero é a miña cultura, é a cultura na que medrei. Eu, ademais, son dun... Quer dizer, nacín no interior da Costa da Morte, nun lugar rural, moi pouco habitado, sen moito contacto coa cidade e, polo tanto, sen moito contacto coa cultura máis urbana, se quere, ou co mundo urbano, e polo tanto, xa non só a cultura galega, senón concretamente a cultura galega vencellada ao rural e vencellada moitas veces tamén á tradición, é algo que me inspira moito. Neste libro hai un tríptico son 3 poemas que se titula 3 notas sobre a pobreza, que está encabezada cada unha delas por unha copla tradicional, que son coplas que ademais son da miña zona, non? Do lugar onde eu nacín, ou perto do lugar onde eu nacín, e gústame moito dialogar con esa tradición. Bueno, gústame moito en xeral dialogar coa tradición. Non sei se dialogar sería a palabra, sino que o que me gusta sobre todo é ver que podo aproveitar eu desa tradición para falar das cousas das que eu quero falar, non? Entón, por exemplo, escollo esas coplas, por qué? Porque son coplas con un directo contido político. Son coplas sobre a pobreza, son coplas sobre a desigualdade económica. Entón, eran perfectas porque eu quería falar sobre este tema.
pásame tamén o outro día co Daniel na presentación do Porto, falábamos un pouco disto ali na Libraría Aberta co Paulo Brás sobre tamén, por exemplo, sobre o peso da relixiosidade na miña obra, non? Que aparece moi a miúdo, sobre todo no lixeiro, imaxes de santos, virxes, a idea de Deus, non? Por que aparecen tanto? Bueno, porque a Galiza, igual que a Portugal, é un lugar profundamente católico e un lugar no que todos nacemos dentro dunha cultura católica. E eu, que son un ateo, non renego desta cultura, de todo isto que aprendín, non? Indo ao catecismo e confirmándome ata moi tarde, non renego de nada disto, senón que o que intento é, en todo momento, aproveitar esa iconografía, aproveitar aquilo que me é útil e aproveitalo nesta miña procura de trascendencia. Eu agora tive aqui um desbloqueio aqui de uma memória que tinha, que é de uma série que eu costumava ver quando estava então nos verões na Galiza, que era o Padre Casares. Un clásico absoluto. A min, personalmente, gustame moito, entón non íamos entrar nese apartado, porque para min é como estas series confort, non? Estas series tipo, de verdad, tipo Friends, para min sería Padre Casares, entra nesa categoría para min, esa idea. Só para ficares mais ou menos localizado, as minhas férias eram num povoado entre a Rua e Quiroga. Não sei se conheces. Muita calor. Muito calor, sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Muito calor. Mas eu também, sendo alentejano, já estava habituado, portanto não tinha problemas nessa parte. Então agora vamos falar aqui com o Daniel. Esteve aqui muito tempo calado e eu agora vou dirigir uma pergunta especificamente para o Daniel. Por favor, interroguem o Daniel. Um bocadinho mais, é uma com uns postos para limpim-pim. A pergunta é, traduzir poesia é desafiante? Claro. Acho que, na verdade, traduzir qualquer coisa que seja deste universo artístico, vou dizer assim, é sempre complexo. E a poesia particularmente complexa. Porque não é só traduzir literalmente o texto, não é? Também é ter essa atenção ao que o poema por ele próprio diz na língua original e que nós temos de tentar manter na língua de chegada. E consideras que pode ser uma espécie de novo processo de criação? Acho que sim, também. Okay. Isso é uma teoria interessante, não é? E os estudiosos da teoria da tradução poderiam estar aqui a tarde toda ou o resto do dia a discuti-la. Mas eu, pessoalmente, eu creio que sim. Porque uma tradução já não é aquele texto original. Claro, é uma nova versão, com as suas particularidades, mas que se mantém de certa forma, vamos utilizar o termo fiel, ao original. Mas também esta fidelidade pode mudar, não é? Podemos, por exemplo, ver até na tradição portuguesa de poetas que também se tornaram tradutores, por exemplo, do século XX, não é? Muitos traduziram livros que na capa ou na folha de rosto não diz tradução, diz versão de. Não é? Acho que depois também o próprio tradutor se posiciona dessa forma. Eu agora estava-me a lembrar até por causa de um clássico espanhol, Dom Quixote de la Mancha, que eu acho que tinha uma versão do Aquilino Ribeiro. Acho eu. Acho que não estou enganado. Não conheço, mas é provável, sim. Eu acho que é. Tenho quase a certeza que eu tenho aqui algo no meu canto da literatura castelhana. Eu estava a pensar, por exemplo, no Herberto Helder ou no Cesarini, ou até, por exemplo, também no Carlos de Oliveira, que o que ele faz é, ele traduz uma série de poemas e depois introduz essas traduções nos seus livros. Okay. Então aquilo passa a ser a obra dele também, o que é interessante. É um caso um pouco especial, mas interessante também. E para além disso, porque a musicalidade também faz muito parte dos poemas, há também essa dificuldade de tentarmos manter
parecida Sim, esta musicalidade. sim, claro que neste caso o galego facilita, não Exato. é? Facilita e dificulta, dependendo da situação. Mas nessa questão da musicalidade, eu creio que facilita. Mas é algo realmente importante e que devemos ter em conta neste processo de traduzir, e especialmente aqui no caso da poesia do Ismael, porque para ele próprio é algo muito importante. Não é? Que Uhum, no Porto nós falámos muito sobre esta questão da leitura em voz alta. Não é? uhum. Então, para mim também foi muito importante seguir com rigor esse processo de traduzir, de ler, traduzir, de ler, e que aquilo soasse bem, não é? E que soasse natural dentro dos Uhum. possíveis na nossa língua. Soasse ligeiro, não é? Exato, que soasse ligeiro. Olha, e agora uma pergunta para os dois. Como é que correu a relação entre autor e tradutor? Ah, muito bem, não? Sí, boísimo. É que para min, bueno, sí, para min estar con Daniel é sentirme na casa. Quer dizer, non só teño moita confianza nel como traductor, que é absoluta a confianza que teño nel, senón tamén sinto moita confianza con el a nivel persoal. É dicir, Uhum, bueno, creo que temos unha relación de amizade que naceu como unha relación literaria, non? Uhum. Vencellada a poesía e case vencellada a traducción, porque foi moi rápido a proposta de Daniel de comezar a traducir algúns textos e de intentar traducir o libro anterior, que Lumes, Fogos uhum. en portugués. Entón, sempre foi unha relación moi boa. Eu síntome sempre moi cómodo co Daniel, ademais penso que compartimos unha mirada sobre o mundo en moitos aspectos, sinto mesmo que compartimos criterios estéticos moi similares respecto do que nos gusta ler, do que nos gusta, sí, do que nos gusta escribir, non? Porque tú antes falabas da traducción como unha escritura, eu sinto Uhum. que Daniel realmente cando traduce reescribe os meus poemas. Tamén porque para min é moi importante o que ele agora comentaba, esa lectura en voz alta. Eu só lle exixo unha cousa a xente coa que traduzo, neste caso, no caso de Daniel, non é unha exixencia porque somos amigos, entón xa vai máis alá da exixencia, pero calquera teño outros traductores que non son tan bueno, a verdade é que con todos me levo moi ben, debo dicir, pero no caso de Daniel hai amizade, pero en xeral Uhum, o único que exixo sempre é iso, que soe ben en voz alta, non? uhum. E aí dou toda a liberdade do mundo, e para iso precisas confiar noutra persoa, e eu Uhum. confío moito nel. Obrigado. Eu acho que eu nem sei o que é que eu posso acrescentar. Mas é isso, é sobretudo uma amizade que nós temos, que surgiu com esta ideia de traduzir o livro anterior, que foi assim uma coisa que me passou pela cabeça, e pronto, e começou, e por aí temos seguido o caminho. Ok, então eu agora vou fazer uma pergunta que não tem a ver aqui com o ligeiro, mas eu não posso deixar de a fazer. Que é, como é que foi receber o prémio mais recente? Pois increíble, foi increíble, foi moi surrealista, foi impresionante, nunca imaginei tal. Hai pouco contestando a unha entrevista esta mesma semana, dicía que realmente eu coñecía o premio Henry a través das biografías dos autores dos libros. É decir, era a idea que eu tiña deste premio, pero claro, das biografías de autores tipo, non sei, William Faulkner, Uhum, Eudora Welty, Flannery O'Connor, Raymond Carver, o sea, autores os que admiro moitísimo e que son clásicos da literatura americana, non? Entón, pois pensar que un conto que eu escribín chegou a ese lugar é moi ilusionante. E a min concretamente, nun espazo como este, tamén me gusta dicir que unha cousa que tivo para min este premio de especial foi que me reconciliou moito coa literatura para alén da vida literaria, é dicir, para uhum, alén do sistema literario. Porque a xente que premiou este conto non sabe quen son eu, nin sabe da uhum, miña obra anterior, nin sabe
probablemente non sabían probablemente, isto non o sei, pero probablemente non sabían nin que era o galego, nin onde estaba Galicia, non? E polo tanto, o que pesou foi a literatura en si mesma como esa linguaxe universal que todas as lectoras e todos os lectores compartimos, que era aquilo que Adrian Rich chamaba unha linguaxe común. Adrian Rich estaba falando do feminismo, non? Pero serviría aquí, non? Que esa literatura pode ser unha linguaxe común e unha linguaxe, por tanto, sen fronteiras. É o verdadeiro, como a mí gusta pensar que é o verdadeiro universal. Non? Que se hai algo universal é esa comunicación extraña, ese momento de conexión que temos a través dos séculos, a través das fronteiras, a través das linguas, non? E que está na literatura. Entón, bueno, a min o premio reconcilioume moito con esa idea, porque chegou do nada, non? Apareceu de repente e bueno, moi feliz. A verdade é que é un premio que eu nunca pensei que podía pasar e non penso que ninguén aquí, polo menos aquí na Galiza, pensase que iso lle podía pasar a un escritor ou a unha escritora en galego. Entón é moi agradable e moi emocionante. E no seguimento disso, a última pergunta desta primeira parte, é uma pergunta também para os dois: quais os projetos para o futuro? Então, Ismael, se quiseres, Eu sou moi supersticioso. Entón, Ok. eu sou moi supersticioso. Entón, bueno, eu estou escribindo, pero vou pouco a pouco, sexa, dicir, eu espero publicar algo o ano que ven, pero non sei, se cadra non, ou se cadra acabo riscando todo e tirando todo e non nada serve. Pero sí que levo moito tempo xa escribindo, levo como 4 anos traballando no mesmo proxecto e sinto que agora está chegando ao final. Entón, bueno, pois eu de momento o meu proxecto é escribir. O proxecto futuro é escribir. E penso que o do Daniel é traducir. Exatamente, não é? Também não posso adiantar muito, mas acho que para o ano também alguma coisa há de surgir aqui pelo mercado português. Ok, sim senhor. Então, 2027 promete. Promete. Acho que sim. Pronto, então terminamos a conversa sobre a obra e agora vamos começar a conversa sobre o autor e o tradutor. Portanto, as próximas perguntas são para responderem os dois. Como é que começou a paixão pelos livros? Daniel, tu queres empezar a dizer? Posso começar. Bom. Bem, eu acho que a minha paixão pelos livros, se calhar, é muito partilhada com outros portugueses que cresceram nos anos 90, pelo menos, que foi com a Sofia. Foi com as pequenas histórias da Sofia que líamos na escola e foi aí que tudo começou. Histórias da Terra e do Mar e os Contos Exemplares. Exato, e a Menina do Mar. E a Fada Oriana, a Menina do Mar, Cavaleiro da Dinamarca. Exatamente. Ainda hoje, por exemplo, eu terminei o semestre, as aulas, e oferecia um livro que era precisamente da Sofia. Por isso ainda continua hoje este legado da Sofia comigo. E que tento também transmitir. Porque acho que, apesar de serem aquelas histórias para crianças, entre aspas, não são, na verdade, não é? São histórias que têm uma lição que é para todos. E eu diría que no meu caso mesturáronse, por un lado, ter nacido nun espazo no que non había moitos nenos. Si había nenos, pero no que non había moitos nenos e no que, polo tanto, había moito xogo coa imaginación e moito xogo comigo mesmo. E iso acabou derivando en que me gustase moito ler. E tamén con uns pais que traballaban moito. E entón había sempre esta necesidade tamén de que eu fose ben portado e estivese quieto e puidese entreterme só, non? Entón a lectura
axudaba moito a iso. E é certo que eu non medrei nunha casa na que houbese libros, meus pais non eran moi leitores, pero sí que no momento en que descubriron que a min unha das cousas que me gustaba dende sempre, estou falando dos 4 anos, unha cousa así, era ler, sempre alimentaron esa paixón, non? E algo polo que me sinto moi agradecido, porque sempre houbo esa presenza dos libros na miña vida. Tamén moito que agradecer ás bibliotecas escolares, ás bibliotecas Uhum. públicas, non? Porque nunha casa na que non hai unha biblioteca son fundamentais e na maioría das casas non hai unha biblioteca aínda hoxe. Entón, penso que para eses nenos, para esas nenas que queiran ler, que queiran desfrutar da literatura, son espazos que os que sí temos bibliotecas agora debemos contribuir a que permanezan, a que medren, non? Eses espazos públicos nos que a literatura está presente, e porque hai moitos fogares nos que a mellor a literatura non está presente, pero de repente pode aparecer, porque aparece non sei. Eu non sei por que eu leo, porque os meus pais non eran grandes lectores, pero eu descubrín que me encantaba ler. A razón diso é misteriosa, pero fui así e fui grazas a, repito, ás bibliotecas escolares e públicas que eu puiden seguir lendo. É engraçado por causa desse mistério e dessa magia. Eu também, como eu já disse há pouco, eu sou médico e então tentei introduzir este meu gosto também na instituição de saúde onde trabalho. E assim consegui criar lá um projeto para promover a leitura, e então agora já temos uma espécie de biblioteca solidária para ir assim pelos vários serviços de internamento, uma vez que os doentes passam lá tanto tempo e se calhar muitas das vezes a pensar naquilo que não devem, não é? Pelo menos oferecer ali uma oportunidade e uma janela para extravasarem ali daquele momento tão mau da vida deles, não é? E é engraçado, pronto, perceber estas conexões e estes mistérios que vamos escolhendo ao longo da vida. Olha, e agora aqui uma pergunta que também é para os dois, portanto, posso ter aqui duas perspectivas diferentes e que me têm ajudado a amealhar músicas para a playlist aqui do Spotify, do Entre Linhas. Se há alguma música ou músicas relacionadas com o processo de escrita e com o processo de tradução. Se houve alguma música aí a soar. Da minha parte, sinceramente, nenhuma em específico. Okay. Eu acho que eu funciono muito por fases. Vou-me viciando em diferentes artistas, mas também confesso que, infelizmente, não tenho o tempo que gostava de ter para ouvir mais música. Ok. Eu sí que escoito moita música, pero nunca escribindo. Ok. Porque polo que falábamos antes, porque para tens mí de ouvir moi, a voz. Iso é, para min é moi importante esta voz, e dá igual o que estea escribindo, é moi importante esta voz, este ritmo, esta cousa que me envolve. Entón, calquera música me distraería diso. Non obstante, sí que me gusta ás veces o ruído. Non, por exemplo, eu escribo aquí, neste sitio dende que estou agora falando, e diante de min hai unha xanela e é unha rúa moi transitada esta. Entón, por exemplo, si me gusta o ruído da rúa, o ruído dos carros, o ruído da xente, si que é algo que me gusta, pero música nunca. O sea, nunca porque me distraería. Mas não houve nenhuma música que tivesse acompanhado o processo? Não, nenhuma. Não. Eu estava a pensar que quando estou a traduzir também não, estou em silêncio. Ok. Non, porque a mí me pasa mal do Daniel, que eu escoito moita música, pero nunca teño o mellor tempo xusto para afondar máis nun artista ou nun... Ok. E então agora, uma pergunta que também serve para os dois e que também pode dar aqui perspectivas diferentes. Como é que é encarar um papel em branco, uma folha em branco? Eu acho que para mim é mais fácil, porque já não está em branco. Exato. Não é? Eu já tenho qualquer coisa que me vai ajudar. Não é? Tenho uma mancha gráfica, tenho palavras, tenho frases. Ok, por isso
Não me assusta propriamente. Ok. E se estou assustado, tenho os dicionários e tudo isso para me ajudar. A mí non me gustan moito a páxina en branco. Nunca me gusta demasiado. Por iso penso que teño este sistema de escrita, esta técnica de escrita de acumular en cadernos, porque así sempre teño o material, non? Sempre hai algo que podo acudir para... Nunca está exatamente em branco, não Nunca é? está exactamente en branco. Ás veces ten estado en branco, sobre todo cando son textos por encarga, non? Textos que alguén me pide que escriba, ou, por exemplo, cos artigos de prensa tamén acontece iso, que un non sempre sabe sobre que quere falar, non? Sobre que quere opinar. Entón, por veces tense dado esa situación e é moi frustrante. É un sentimento terrible. Sobre todo é un sentimento terrible porque é un sentimento que me leva a pensar que non quero escribir, non? Porque cando pásame moito coas encargas, cos textos por encargo, que de repente digo, como cheguei aquí, por que estou facendo isto? Exato, Despois ninguém me lembro que obrigou. iso é, despois lembro que hai solamente sempre hai dúas cousas, que é ou o cariño pola persoa que mo pediu, que entón pois penso no cariño que lle teño e tiro para diante, ou se non os cartos. Son as únicas dúas cousas que me sacan dese bloqueo e que me fan pensar, bueno, tes que seguir escribindo. Pero se non, moitas veces tiraría a toalla e deixaría porque é un sentimento moi frustrante. Por eso sinto que teño esta técnica de acumular material para ter sempre algunha cousa de que partir, non? Que haxa algo que me axude a ir para diante. Nem que seja, lá está, um animal ligeiro, não é? Iso é, nin que sexa a aparición dun animal, sí. A penúltima pergunta. Tem um número, mas, portanto, o número tem que ser multiplicado por 2. Portanto, 3 recomendações literárias para um e para outro. Boa pergunta essa. É assim, Muito se boa extravasarmos pergunta. as 3 não há problema. Não há nenhuma penalização. Ou seja, eu vou recomendar ao Ismael e ele a mim. É isso? Exato, pode ser. Eu sí. Eu vou recomendar A ferida imaginaria de Berta Dávila, traducido pelo Daniel Ferreira, na revista Limoeiro na Real. Limoeiro Real, que xa non é revista, agora se só é editora. Vou recomendar a novela de Berta Dávila, que é unha novela fantástica, maravillosa. Tamén deixen pensar que máis posso recomendar. Non sei, eu sempre gostaría sempre de recomendar cousas que non estean aínda traducidas. E é así como que estou pensando que estou vendo, porque teño aquí un monte de libros que non quero que saian, porque isto é un desastre, porque é o lugar onde escribo. Entón, agora mesmo, da cámara para este lado está o desastre, o caos absoluto de levar 4 anos escribindo un libro. Iso todo está deste lado e non para de gustar. Non sei, a min gustame moito, especialmente... Agora mesmo, por exemplo, estou lendo moito, hai 3 autores que me fascinan, que ademais son autores que eran amigos e que pasaron por Portugal nos anos 30, precisamente, que son o poeta Auden Stephen Spender, e o novelista e diarista Christopher Isherwood. Os 3 viviron algunhas etapas da súa vida, nos anos 30, en Sintra, e para min son moi especiais porque considero que foron os meus primeiros amigos gays. Eu non tiña ningún amigo gay, e entón os meus amigos gays estaban nos libros. E estes autores era fantástico, porque non só había personaxes gays nos seus libros, senón que ademais eles mesmos eran gays, abertamente gays. Entón, eran o meu diálogo directo coa homosexualidade, non? E constituíron algo moi importante para min. E agora, no libro que estou escribindo hai unha pegada forte, sobre todo de Auden, e son 3 autores que me gustan moito. E non sei que máis posso recomendar. Mira, fantástico, mira aí o Spender. Sí. O Spender hai unha cousa, a mí unha cousa que, isto xa é como... non sei como se di cotilleo en portugués. Coscobrice.
Bom, pois iso. Xa sería como... E que hai unha cousa que me alucina, que o Stephen Spender nunca viviu de todo a súa homosexualidade, o sea, nunca estivo out de todo, ao 100%. Tivo parellas, tal, pero despois casou e tivo fillos, e o mellor era un home bisexual, non sei, pero o caso é que a súa biografía, que ten unha forte reflexión sobre as súas parellas masculinas, etc., escribiu no seu fillo. É unha cousa que sempre me parecerá alucinante, non? Como un fillo escribindo a biografía do pai e explicando todo isto, todas estas contradicións. Bueno, é un libro fascinante. En España publicouse nos anos 90, está descatalogado, eu merqueino de segunda man, un libro de vello, pero bueno, que son destes libros que, claro, que só se poden animar a publicalo, creo, como editoras pequenas e con moita gana de contarlle isto ao mundo. A mí son os libros que máis me gustan, en xeral, non? E libros de autores raros que dicía antes. Por exemplo, agora, xusto acabo de ler que eu tiño aquí un libro que aínda non saiu traducido a ninguna lingua, porque se publicou a semana pasada, que é o último libro en italiano dunha autora que a mí me gusta moito, que é a Fleur Gély, que é unha autora suíza, mas que escribe en italiano, e aquí fala sobre a súa relación coa Ingeborg Bachmann, que, bueno, é un libro moi breve, moi breve, e é unha autora que a min me gusta especialmente, a verdade, as súas novelas anteriores gustanme moito, ten varios libros de contos que tamén me gustan, aínda que é unha autora que publicou moi pouco ao longo da súa vida. E abandonou-nos o Daniel, pero... Pois, não sei o que é que o Daniel... Deixa eu ver se conseguimos aqui. Eu creo que foi porque non quería recomendar nada. Exato. Teve medo de responder aqui à pergunta. Ok. Afinal não. Não teve medo. Não tiveste medo da pergunta. Olá, de novo. Peço desculpa. Aqui eu mexi com o dedo para o lado Ok. e sem querer arrastei. Enfim, pareço uma pessoa, não é, idosa com a tecnologia. Bem, então, as recomendações. É difícil. Mas se calhar eu já não vou recomendar nada para o Ismael, porque ele já tem muitas referências. Então vou recomendar em geral. E há pouco eu estava aqui a olhar para trás, para os livros, para tentar pensar o que é que eu podia sugerir. E acho que vou sugerir algumas coisas galegas. Acho que faz todo o sentido. Portanto, primeiro vou sugerir Antão Lopo, ok, que é este Diários 1, que já agora o Ismael traduziu para castelhano. Também vou recomendar a Maria do Sebreiro, que foi o Ismael que me apresentou e também fiquei encantado. Este livro é uma espécie de antologia. Eu estava a tentar ler o título. A Erva de Namorar. De Namorar. Ok. E um terceiro. Bem, difícil. Mas, bem, se calhar vou sugerir. Aqui estou a tentar empatar, ganhar tempo para saber o que é que eu vou sugerir. Ok. Bem, é também uma antologia que são 13 poetas galegos e que foi o Ismael que me ofereceu. já tenho uns aninhos, mas creio que ainda é possível encontrar, se não me engano. E acho que é interessante porque faz um bom panorama daquilo que se escreve hoje em dia na Galiza, especificamente poesia jovem. E pronto, já estão os três. Ok. Pronto, eu vou recolher então todas as recomendações. Se depois houver algum problema nos nomes ou assim, informem-me, por favor. Porquê? Porque eu tenho também uma mania que é, eu para além de
tentar ler livros que decorram nas cidades para onde eu viajo. Também tento ler autores locais e comprar livros dos autores locais. Pronto, aqui o castelhano e o galego é um bocadinho mais fácil porque eu consigo ler na língua, inglês também, francês já não, e italiano muito menos, e portanto depois começa assim a surgirem as dificuldades. Mas o castelhano e o galego, sim, pronto. Isso ainda consigo. Bom. E eu agora também estive aqui, à boa moda portuguesa, a encher um bocadinho de chouriços, como nós gostamos de dizer, para a última pergunta. Porquê? Porque a última pergunta exige aqui um momento de reflexão. E, portanto, também são 2 respostas, presumo eu. Então a pergunta é, se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Isto agora para os mail vai ser muito mal. Fatal. A miña o sea, o meu título que o poño ao Daniel. O sea, o meu título que o titulo Daniel. Ok. Que difícil. Bem, então eu escolho título sem título. Ok. Fica assim. É Daniel. sempre aquela coisa. Daniel. Não. Non sei. Tu aqui és o criativo. Eu sufro moito. Non o sei. Non teño nin idea. Tería que pensalo, mais penso que estou mirando aquí. Bueno, hai unha novela que teño aquí, que acaba de sair publicada en español e nalgunhas linguas máis. Non sei se apareceu en portugués, igual en portugués tamén, non sei, que esta, que xusto, aínda non a lin, estou como en proceso de lela. Por exemplo, quero lela, aínda non tal, que é a última novela de Valeria Luiselli. E titúlase Principio, Medio, Fin. Creo que é un bo título para unha biografía. Sí, senhor. É un libro que me gusta moito, ademais, porque, o sea, que ten como un punto de partida que a mí me interesa, porque hai parte das personaxes do libro son os volcáns da illa de Sicilia. Entón, iso interésame especialmente porque eu son como moi amante da Italia e de todo o que teña que ver coa Italia, así que tamén valería Principio, Medio, Fin. É un bo título de biografía. Melhor que a minha opção. Mas penso que os dous escollemos opcións un pouco... non quixemos compartir demasiado, Exato, exatamente, é verdade. Então, ficamos assim neutros. Então, e tu, Daniel, mantemos o sem título? Se calhar mantemos, porque há falta de melhor, mas vale manter. Não, mas somos tradutor e autor discreto. Muito discreto. Exato, exatamente. Sim, senhor. Então sim, temos de manter a personagem. Então, princípio, meio e fim e sem título. Sim, senhor. Ok. Então, terminamos aqui a prova de fogo. Eu não sei se querem dizer mais alguma coisa. Aliás, há alguma coisa que vai acontecer proximamente, não é? Podem dizer. Sim. É verdade. Sim. Obrigado pelo lembrete. Mas, sim, claro. Dite, Daniel. Então, este sábado, em Lisboa, na Livraria Snob, vamos apresentar este magnífico livro do Ismael, Ligeiro. Por isso, estão todos convidados. Eu creio que é às 6 horas, se não estou em erro. Sim, às 6. Ok, às 6. São muito, muito bem-vindos. Ok, isso. Aproveitem a Feira do Livro e depois vão à Livraria Snob, não é? Quem puder. Exatamente. Quem estiver nas redondezas. Nós esperámoslos a todos para que veñan. Ali diremos os títulos verdadeiros das nosas biografías. Entón, só no directo, porque non pode quedar registro de esto. Exatamente. E também assim temos tempo até lá para pensar um pouquinho melhor. Exatamente. Pronto, eu vou pedir a alguém para espiar e para depois me dizer então os títulos. Pronto, terminamos então aqui a nossa conversa. Espero que tenham gostado.
Moito. Claro, Muito obrigado. Obrigado por terem aqui aceito este meu desafio e este meu convite. E pronto, pode ser que nos vejamos assim em algum encontro literário. Oxalá, sí. Espero que sim. Pronto, então, bom resto de tarde. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.